Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, eu gostaria de responder algumas colocações que foram apresentadas por ocasião deste manifesto contra a colocação da imagem de Nossa Senhora no Carnaval e contra também a bênção, entre aspas, né, que foi dada a esta homenagem e aos sambódromos, etc. Olha, alguns disseram que nós deveríamos achar isto uma coisa boa, porque afinal é uma forma de talvez levar Deus para aquelas pessoas. Jesus também esteve entre os pecadores. Jesus comeu com os pecadores, com os fariseus, comeu com os publicanos, melhor falando, com as prostitutas, enfim. E quem reclamou dele foram os fariseus e assim por diante. Bom, antes de tudo é importante entender uma coisa. Não se pode abençoar o pecado. Não é possível abençoar o pecado. Deus jamais abençoaria o pecado. Isto é algo completamente contraditório. Não se abençoa aquilo que é causa de perdição para as pessoas. E quanto à presença de Jesus entre os pecadores, quanto à presença de Jesus entre aqueles que tinham uma vida, é importante entender uma coisa. A presença de Jesus santificava os ambientes e Jesus ele não estava ali para confirmar ninguém em nenhum erro. Jesus estava ali para poder chamar aquelas pessoas à conversão. Querer comparar a presença de Jesus entre os pecadores para chamá-los à conversão com esta homenagem esdrúxula que querem fazer a Nossa Senhora, né? Numa festa pagã e diabólica, plena e promotora de pecado, como é o Carnaval, é realmente algo insensato. Não há termos de comparação. Jesus, ele provocava, ele incitava, ele levava as pessoas à conversão. Agora, eu pergunto o seguinte: qual destas pessoas que estará ali, sacerdote ou bispo, ou quem quer que seja, desses católicos, dessas lideranças, estará ali chamando aquele povo ali à conversão? Qual daqueles que estará ali dizendo para as pessoas: olha, o carnaval não é uma coisa de Deus? Vocês devem deixar de fazer isso. Nós estamos aqui para poder vos anunciar o Evangelho. Nós estamos aqui para poder vos trazer a verdade de Cristo. Quem estará ali com esse objetivo? Evidentemente que a presença de pessoas católicas ali, ou lideranças, ou a simples bênção que foi dada, é uma forma de avalizar, é uma forma de confirmar aquelas pessoas no erro. Foi dito que essas pessoas procuraram a autoridade da igreja para poder apresentar a proposta de fazer então aquela homenagem à Nossa Senhora no Carnaval. Pois bem, e depois a autoridade da igreja disse então que escutou com atenção e fez com que eles garantissem que não haveria nenhum tipo de profanação à imagem, que o carro onde fosse Nossa Senhora não haveria pessoas nuas e assim por diante, não haveria deboche da fé católica e assim por diante. E então, depois de ter recebido as garantias de que nada disso iria acontecer, então foi apresentado a um outro grupo de bispos, etc., e que tudo então foi acolhido com alegria e que foi dado com unanimidade o consentimento para que aquela homenagem fosse feita com o consentimento da igreja, com a bênção dos bispos, etc. Ora, meus amados irmãos, pelo amor de Deus, só o fato de Nossa Senhora, da imagem sagrada da Santíssima Virgem, estar ali já é uma afronta. Só o fato de se colocar ali no meio de toda aquela orgia, no meio de toda aquela pornografia, já é uma grande ofensa à Santíssima Mãe de Deus. Nós nunca podemos pensar que nosso Senhor Jesus Cristo aprovaria uma coisa dessa, que a imagem de sua mãe estaria no meio de todo aquele pecado, de toda aquela imundície de pessoas que não estão sendo chamadas e não estão buscando a conversão. É aberrante pensar isso. Depois, é importante dizer que justamente vem-nos o pensamento seguinte: quando estas autoridades da igreja foram procuradas para poder receber esta proposta, perderam uma grande oportunidade de ajudar aquelas pessoas que também são filhos deles, são ovelhas deles, perderam a grande oportunidade de evangelizá-los, de deixar claro para eles que esse tipo de evento, esse tipo de festa, especialmente como acontece em nossos dias, não é algo de Deus.
Esse tipo de acontecimento não é algo que agrade o Senhor e que não se pode querer misturar coisas profanas com o objetivo realmente que tem o carnaval com as coisas santas de Deus. Era o momento de, mesmo que eles não acolhessem imediatamente, mesmo que eles não aceitassem a orientação do arcebispo, ao menos ficaria claro para eles que a igreja não compactua com isso. Não compactua com esse tipo de evento, não compactua com esse tipo de festa que leva à perdição e à condenação tantas pessoas. Meus amados irmãos, faltou a caridade, aquela caridade que se preocupa muito mais com a salvação das pessoas do que com a imagem que nós possamos ter depois, com a imagem que possam fazer de nós. Se preocupa muito mais com a opinião pública ou com os meios de comunicação do que com o próprio juízo de Deus. Irmãos, não se abençoa um caminho de condenação, não se abençoa algo que conduz as pessoas ao inferno. Dizer que a gente pode estar como cristãos, bom, tem muitas pessoas que estão como cristãos no inferno também. Muitas pessoas que estão ali, né, que fizeram sua opção pelo mal. A palavra de Deus, ela deve ser semeada nos corações que estejam minimamente abertas a ela. Ou pelo menos que haja ali a possibilidade desta conversão. Entretanto, né, no carnaval as pessoas vão com outro objetivo, muito diferente. Então, apenas se ridiculariza ali aquilo que é sagrado. E, de fato, confunde as pessoas, como tem agora, neste exato momento, né, tantas pessoas confusas, católicos, né, praticantes, e que têm o senso da fé. As pessoas católicas realmente têm aquele sensus fidei de que se sentem imensamente mal de pensar que a imagem de Nossa Senhora estará ali no meio daquele tanto de peitos e bundas, entendeu? No meio de toda aquela pornografia ali com a bênção de autoridades da igreja. É realmente algo muito desconfortável de pensar que autoridades da igreja possam então estar abençoando esse tipo de comportamento, estar abençoando esse tipo de evento e, enfim, e tentando justificar aos católicos que fizeram algo bom. Pelo amor de Deus. Então, nós chegamos num ponto de tal apostasia e de indiferença para com a vida na graça de Deus, de indiferença para com aquilo que diz o Evangelho, de indiferença para com aquilo que diz a palavra de Deus, que, enfim, realmente é sem precedentes na história do cristianismo. Nós chegamos num patamar que é lamentável. O povo católico está caminhando como ovelhas sem pastor. Ovelhas sem pastor, ou pior ainda, ovelhas com maus pastores que vão conduzindo no caminho largo da perdição. É preciso lembrar que Jesus disse que o caminho que conduz à vida é estreito. A porta que conduz à vida, à salvação, é apertada e que são poucos os que o encontram e poucos que por aí entram. Nós devemos nos esforçar de estar entre esses também e de fazer de tudo para que todas as pessoas, possam ir por esta porta estreita e não tomarem um caminho fácil, o caminho largo, o caminho daqueles que agrada a carne. Aquilo que São Paulo fala na carta aos Gálatas, no capítulo 5, né, que as obras da carne, elas são contrárias às obras do Espírito. Os desejos, os impulsos da carne são contrários aos do Espírito. Então, meus irmãos, devemos colocar o olhar naquilo que foi sempre a tradição da igreja, aquilo que foi sempre a pregação da igreja, baseada nos princípios que são imutáveis. Quando Nosso Senhor apareceu para tantos santos, para tantas santas, o próprio Jesus, embora não seja dogma de fé, é verdade, mas no mínimo serve para nossa orientação, porque são pessoas dignas de confiança, são homens e mulheres que foram canonizados, aos quais Nosso Senhor tantas vezes pôde aparecer, e entre essas aparições, quantas vezes Nosso Senhor apareceu reclamando, todo chagado, reclamando das loucuras, dos pecados, da festa maligna que é o carnaval. Quantas vezes nas pregações dos santos eles alertaram o povo que se afastasse desse tempo de perdição? Quantas vezes pregaram contra esta festa imunda e mundana que leva tantas pessoas ao inferno? Como dizia São João de Foligno, é a colheita do diabo, é a colheita de Satanás, onde ele então ceifa tantas almas e as introduz nesta via de condenação.
Meus amados irmãos, por favor, que cada um reflita no seu coração. Tenhamos sobriedade, tenhamos o bom senso, a sensatez de colocar a palavra de Deus acima de qualquer capricho humano. Olha, nós devemos ter respeito às autoridades, devemos ter respeito, devemos amar, devemos rezar por elas, devemos obedecê-las em tudo aquilo que elas têm de autêntico, em tudo aquilo que elas têm de verdadeiro, em tudo aquilo que elas realmente confirmam de verdade, de acordo com a tradição da igreja e com a palavra de Deus. Nós não devemos concordar ou seguir autoridades naquilo que elas estejam erradas, não. Nós não temos que errar com aqueles que estão acima de nós. De maneira alguma. E o critério não é a nossa cabeça. O critério não deve ser nosso gosto pessoal. Não é isto. O critério é a tradição da igreja, é a doutrina de sempre, é a palavra de Deus. Este é o critério. Quando a palavra de Deus diz que não entrarão no reino dos céus aqueles que praticam orgias, não entrarão no reino dos céus aqueles que aplaudem as coisas mundanas, não entrarão no reino dos céus aqueles que praticam a bebedeira, não entrarão no reino dos céus aqueles que incentivam a impureza, a imoralidade, o adultério, então a prostituição, não entrarão no reino de Deus aqueles que promovem tais coisas. Então isso deve ser levado a sério. Ou então nós não somos católicos, ou então nós não somos cristãos, somos um bando então de ateus, um bando de pessoas que só têm a religião por enfeite, mas que não levam a sério aquilo que diz o Senhor seu Deus. Meus amados irmãos, se nós somos cristãos, coloquemos a mão em nossa consciência, supliquemos a Deus que dê sabedoria, que dê santidade, que dê coragem aos nossos pastores a fim de que conduza as ovelhas no caminho da santidade, conduza as ovelhas para o céu e não apenas queiram agradar a mídia, agradar então aqueles que cobram uma postura, entre aspas, equilibrada, uma postura conciliadora da igreja com o mundo. Não, a igreja tem a consciência de que ela possui apenas um Senhor, apenas um Deus. E é este Deus que nós devemos agradar. Como diz São Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10, se eu quisesse agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Portanto, não como forma de desrespeito a nenhuma autoridade, mas como forma de fé na palavra de Deus, nós devemos dizer não ao carnaval e a todas as festas semelhantes que têm perdido tantos dos nossos jovens e tantos dos nossos fiéis, que têm levado tantas pessoas à condenação. Existem coisas piores? Podem existir, mas isso não justifica apoiarmos ou sermos realmente complacentes com o tipo de evento que é causa de perdição de tantas pessoas. Que a Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe do Céu, alcance-nos a graça de sermos autênticos filhos, que Jesus mesmo tenha misericórdia de tudo aquilo que está sendo feito e daqueles que têm feito mal, inclusive dessas ovelhas que têm feito esta entre aspas, homenagem, né, com a bênção daqueles que deveriam ajudá-los a sair desse tipo de pecado. Que Deus tenha misericórdia de todos eles e de todos nós e nos ajude de fato a vivermos a verdade do Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.